O que é notícia nesta quinta-feira? Amazonas recebe respiradores para tratar pacientes com Covid. Estado registrou mais 1.369 casos e 26 mortes nas últimas 24 horas. Com vagas perto do fim, prefeitura prepara novas áreas em cemitério. Matrículas 2021. Novos alunos precisam estar cadastrados para reservar vagas nas redes públicas de ensino. Brasil registra 1.224 mortes por Covid em um dia. Maior marca desde agosto. STF mantém autorização para a Anvisa liberar vacina emergencial em até 72 horas. Bolsonaro anuncia salário mínimo de R$1.100 a partir de amanhã. Unicef quer $1 bilhão para socorrer mais de 10 milhões de crianças em 2021. Organização Mundial de Saúde emite mensagem um ano após notificação do novo coronavírus na China. Mega da Virada sorteia hoje prêmio estimado em 300 milhões. Grêmio e Palmeiras vão decidir a Copa do Brasil. Adolescente sai para passear de bicicleta e é encontrado morto em área de mata no Coroado. Mototaxista executado na comunidade Santa Inês. Homem encontrado morto com faca cravada no pescoço no bairro da Redenção. Noite de terror no Jorge Teixeira com ataque, perseguição e mortes. Após execução de chefão do tráfico, seus soldados perseguem assassinos e um foi morto. O Jornal da Manhã, 72 anos no ar, começa agora. 5:49. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O Climatempo está prevendo 8 milímetros de chuva com probabilidade de 67%. Manaus amanhece com 25 graus de temperatura e a máxima não deve ultrapassar os 31 graus Celsius. A umidade do ar é de 96%. Os ventos estão calmos com 3 km/h de velocidade. É quinta-feira, 31 de dezembro, último dia do ano. Essa é a edição 85.042 do Jornal da Manhã. Dia de São Silvestre I. É também o dia da corrida de São Silvestre. Dia das Devoluções e o Dia da Esperança. No calendário romano era o dia da véspera das calendas de janeiro. O Rio Negro subiu 16 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 20,96 m. Já havia subido 4,36 m. Os aeroportos Brigadeiro Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagens, operando sem restrições. Um fato marcante da história. Era inaugurado em 1896 o Teatro Amazonas como símbolo da prosperidade proporcionada pela borracha. Agora 5:50. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia ao sonoplasta Itamar Jardina e bom dia ao repórter Alberto Peregrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, bom dia, Itamar Jardina. E bom dia, você ouvinte do Jornal da Manhã. Peregrini, mais uma morte envolvendo motociclista? Mais uma, Paulo. Um motociclista deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, muito ferido à noite de ontem, Paulo. O corpo já acaba de chegar no Instituto Médico Legal. Ele acabou batendo numa pedra, Paulo, e acabou rebolando pelo asfalto. Acabou sendo levado também para o pronto-socorro João Lúcio, onde morreu agora há pouco. As informações dão conta de que ele estava embriagado pilotando a motocicleta. Pois é, o cara embriagado dirigindo motocicleta, completamente adernado a bombordo com o porão cheio d'água. Peregrini, quem acompanha o jornal e tem 80 anos de idade, é a dona Maria Alves, lá no Beco da Estanave, e ao lado do seu esposo Normando, estão acompanhando o jornal e ouvindo você nesse instante. Alô, seu Normando e toda a família, obrigado aí pela audiência aí no Beco Estanave, né? Muito obrigado pela audiência mesmo e sempre ligados aí no Jornal da Manhã. Peregrini, um mototaxista foi executado na comunidade Santa Inês. Ele estava parado aonde, hein, Peregrini? Paulo, estava parado no seu ponto de mototáxi, atendendo ao telefone, quando chegou o assassino. Chegou perto e disparou vários tiros e o matou na hora. Não levou absolutamente nada. Não se trata não, Paulo, de latrocínio, e sim de acerto de contas. A família acredita que ele deve ter sido morto devido a uma dívida com o terreno. Um achado macabro. O homem foi encontrado com faca cravada no pescoço. Onde foi, Peregrini? Lá no Planeta dos Macacos, lá na Redenção. O homem estava com o corpo pipinado a facadas
Paulo, que deram muita facada nele, ticaram ele na faca. Por fim, deixaram a faca cravada no pescoço da vítima lá no Planeta dos Macacos, no bairro da Redenção. A noite foi de terror no Jorge Teixeira, Peregrini, 2 mortes. 2 mortes, Paulo, conforme uma maravilhosa manchete que se abriu, que já resumiu o crime, Paulo, em apenas uma manchete. Muito bem aí pela manchete, Paulo. Parabéns mais uma vez. Foi assim, Paulo, um traficante foi assassinado e depois os seus amigos, seus soldados foram em busca do assassino. Encontraram um deles também no bairro Jorge Teixeira e o mataram na hora. Daqui a pouco mais detalhes desse crime bárbaro, dessa noite sangrenta no bairro Jorge Teixeira. Peregrino, como é que está o tempo aí onde você se encontra? Nublado, Paulo, nublado nesse momento, né? Já choveu durante a madrugada, temos pista molhada em boa parte da zona leste da cidade e também da zona norte, viu, Paulinho? Choveu na madrugada nessas 2 áreas e continua nublado por aqui. Pois é, a meteorologia prevendo pouca chuva para hoje, só 8 milímetros de precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva. Para quem vem de 40 e de 20, né, Paulo? Realmente é pouco para hoje. Choveu 90 milímetros, né, Peregrino? Até ontem já havia chovido 90 milímetros. Pois é, né? Tomara que pare hoje pro pessoal aí em casa, com todo o cuidado, comemorar o Réveillon. Pois é, Peregrino, não esqueça que após o Réveillon tem trabalho, tá? Sim, dia 1º estaremos aí a postos, né, Paulo, para mais um Jornal da Manhã. Paulo, ainda interagindo com nossos ouvintes, deixa eu mandar aqui um abraço muito especial, né, para o nosso ouvinte aí que está se recuperando, nosso amigo Coronel Bonatti, secretário de Segurança, se recuperando, passa muito bem do Covid, está em casa, está se recuperando, e todas as madrugadas, todas as manhãs, Paulo, ele já até inclusive me disse isso, ele ouve o Jornal da Manhã. Peregrino, até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações. Estamos aí ligados, Paulo, daqui a pouco a gente vai voltar com os detalhes dessas ocorrências que foram destacadas agora há pouco. Um trecho da rodovia M10, estrada que liga Manaus a Itacoatiara, cedeu durante a madrugada de ontem. De acordo com a Defesa Civil do Amazonas, o comprometimento de parte da via aconteceu na altura dos quilômetros 43 e 150. E de acordo com a Defesa Civil, uma equipe de engenheiros esteve no local para analisar a situação de segurança da rodovia. Após a inspeção técnica, os engenheiros emitirão um laudo sobre as reais condições da via, danos e riscos. O órgão informou ainda que entrou em contato com as prefeituras de Rio Preto da Eva e Itacoatiara para que possam realizar trabalho conjunto para os reparos no local. A Secretaria de Estado de Infraestrutura CEINFRA também foi acionada e encaminhou uma equipe e maquinário para realizar as intervenções necessárias de reparo na rodovia. Na realidade, a Manaus e Itacoatiara está em péssimas condições de trafegabilidade. Esta estrada há anos só é remendada e nada mais. A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado estima que cerca de 4.000 pessoas utilizem o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros durante o feriado estendido de Ano Novo. A expectativa é que mais de 400 fiscalizações sejam realizadas com o objetivo de garantir o cumprimento das regras contra a Covid-19 e verificar as demais obrigatoriedades para operar o serviço de transporte. A agência estima um fluxo de passageiros abaixo do feriado de Natal, visto que devido ao decreto estadual número 43.236, publicado em 28 de dezembro, está vedada a realização de reuniões comemorativas nos espaços públicos, clubes e áreas comuns de condomínios. O Jornal da Manhã vai ouvir agora, eu vou conversar com o governador Wilson Lima. Bom dia, governador. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia a todos os ouvintes. Governador, qual é a leitura que o senhor faz hoje da situação da Covid aqui no estado, depois do anúncio ontem de 1.369 novos casos da doença, totalizando 199.575 casos de Covid no estado? Muito preocupante, Paulo. Só nos últimos 2 dias houve 209 internações. E hoje nós já temos nas nossas unidades mais internações do que quando no pico da pandemia, que foi ali no finalzinho de abril, início de maio. Desde o início de todo esse processo, de toda a pandemia, a gente conseguiu aumentar em muito a nossa estrutura. Nós saímos de 50 leitos de UTI para 207 leitos de UTI. Essa semana nós abrimos 10 leitos lá no HUGV
10 leitos de UTI, mais 17 leitos clínicos. Ontem fui no Hospital Delfino Aziz, entreguei mais 10 leitos de UTI, já autorizei numa outra área que nós temos lá, num galpão, onde funciona como depósito, para já adaptar para mais 40 leitos. Já abrimos mais uma sala rosa ontem, que são aquelas salas para fazer ali o recebimento inicial e estabilizar paciente. Já voltamos a instalar aquelas tendas de triagem na frente de algumas unidades que são referência. Estamos ampliando a quantidade de leitos no 28 de agosto e também no Platão Araújo, para que a gente possa fazer esse atendimento. Nós estamos usando ao máximo a nossa estrutura. Inclusive lá no FCCom abrimos também leitos de UTI para atender pacientes com Covid. Estamos abrindo na Fundação Medicina Tropical, Fundação de Medicina Tropical, enfim, estamos usando tudo que a gente tem de estrutura, mas eu estou muito preocupado porque nós estamos muito próximo de chegar no nosso limite. Nós estamos muito próximo de chegar ao momento em que o Estado não terá mais condições de receber nenhum paciente. O nosso quadro é muito crítico e a doença tem avançado de forma muito significativa. Governador, ontem o senhor recebeu a terceira remessa de respiradores enviadas pelo governo federal. Nós recebemos 50 respiradores e no final do dia de ontem nós já recebemos 80 monitores. Eles já foram testados, já foram calibrados, e esses equipamentos vão ser importantes para que a gente possa montar essas estruturas para atendimento. Elas vão nos ajudar em algumas construções que nós estamos fazendo de parceria com a iniciativa privada, parcerias com instituições como Beneficência Portuguesa, que também está nos ajudando nesse momento, está nos cedendo leito, e a gente está fazendo todas as parcerias possíveis. Todos os leitos que estão disponíveis na rede privada e do governo federal e de outras instituições, nós estamos em tratativas, embora nós tenhamos também uma ocupação muito significativa na rede privada. Dos 11 hospitais particulares, 7 já estão no seu limite, não conseguem mais receber um paciente sequer. A todo momento eu estou recebendo ligação aqui de pessoas à procura de leito, né, pedindo ajuda, pedindo um caminho para que a gente consiga fazer internações. Então essa situação da Covid se agravou muito nos últimos dias. Governador, o senhor tem recebido informações do interior do estado? Qual é a situação do nosso interior? Bom, a situação do nosso interior, por enquanto, ainda não é tão grave quanto a capital, mas a exemplo do que aconteceu naquele primeiro momento em que a situação agravou, primeiro nós tivemos uma onda aqui na capital, um aumento significativo na capital e depois no interior. Então a gente tem a expectativa de que num segundo momento haverá esse aumento no interior. Por enquanto a gente ainda não tem esse aumento, mas há uma tendência de que isso também se agrave no interior. O governador Wilson Lima acordou bem cedo hoje para conversar aqui com a gente no Jornal da Manhã. E o senhor fala para mais de 1 milhão de pessoas, governador, nesse instante. E é claro que em toda essa pandemia, em tudo que está acontecendo, o dinheiro se faz necessário. O governo federal mandou mais dinheiro, governador? O governo federal está nos repassando recursos, inclusive a gente tem algumas estratégias para ampliação da nossa rede. Há um recurso na ordem de 28 milhões de reais que estão sendo repassados pelo governo federal, e aqui eu quero reconhecer o empenho e o trabalho do ministro da Saúde e também do presidente Jair Bolsonaro, que tem tido uma visão diferenciada para o estado do Amazonas. Então eles têm nos enviado tanto recurso, a gente está recebendo agora mais um recurso, como também equipamentos. E eu aproveito aqui para anunciar, Paulo Guerra, que na segunda-feira uma equipe do Ministério da Saúde desembarca em Manaus
para nos acompanhar nesse nosso planejamento, nesse nosso plano de contingência e entender em que pontos e em que situação é que o Ministério precisa atuar de forma mais intensa para que a gente possa conter essa onda da pandemia. O governador acaba de falar que o quadro é grave e órgãos de controle recomendaram ao governo do estado o fechamento das atividades econômicas, governador? Nós estamos avaliando essas recomendações que me foram entregues. A gente sabe dos impactos que a restrição causa na atividade econômica, por isso o trabalho que eu estou fazendo junto ao meu comitê é para poder encontrar um equilíbrio. E o que a gente não pode é manter atividades que aglomeram. Nesse momento, Paulo, é importante as pessoas terem consciência de que a prioridade é a vida. Nós precisamos resguardar a vida das pessoas, evitar o máximo aglomeração. Por que evitar aglomeração? Porque com essas aglomerações que o vírus é transmitido de pessoa para pessoa. Não tem outro caminho da gente quebrar essa cadeia, essa corrente de transmissão, a não ser evitando aglomerações, usando máscara, álcool em gel e todos aqueles protocolos que são estabelecidos pelos profissionais da área de saúde. Governador, e qual é a recomendação? O senhor acha que a população relaxou, governador? Infelizmente, muitos relaxaram com relação a essas medidas que são tão fundamentais, principalmente nesse fim de ano. Então, assim, eu sei que é um momento de confraternização, um momento em que as famílias se reencontram, um momento em que os amigos também se reencontram, muita gente tinha viagem marcada, muita gente se planejou antecipadamente para esse momento, mas, meus amigos, o ano que nós estamos vivendo é diferente de tudo que a gente já viveu em nossas vidas. É uma situação que requer cautela e não adianta pensar que só o Estado consegue fazer isso, que o Estado sozinho não consegue. Nós não vamos conseguir êxito se não houver a colaboração de cada um. Não adianta o Estado aumentar sua estrutura de saúde. Quanto mais UTI nós abrirmos, mais pessoas, mais pacientes ficarão internados. E isso é um negócio sério. A quantidade de óbitos aumentou significativamente na cidade de Manaus. E assim, a gente começa a presenciar um desfile de sirenes, já tem em alguns momentos fila de carros para fazer enterros no cemitério. Então é um quadro muito grave. Tem gente que não tem consciência disso. Aí alguém pode dizer, mas eu sou jovem, se eu pegar Covid, os efeitos em mim serão muito pequenos. O problema é que essa pessoa pega a Covid numa aglomeração, seja no shopping, seja numa festa clandestina, e leva para casa, infecta o pai, infecta a mãe, e as pessoas que mais têm morrido de Covid são aquelas pessoas que têm acima de 60 anos de idade. 73% dos óbitos são de pessoas que têm acima de 60 anos de idade. Quem é mais infectado? Os que têm entre 20 e 49 anos. E isso nos comprova de que quem está levando o vírus para essas pessoas são esses jovens que estão na rua, que estão numa balada clandestina, que estão em outra atividade. Então, tenha a devida consciência, vamos segurar um pouquinho, principalmente nesse fim de ano agora, nessas comemorações, para que a gente possa estar mais vezes reunidos e preservar a vida daquelas pessoas que nós amamos. Governador, eu quero agradecer aqui a sua entrevista ao Jornal da Manhã e deixo aí à sua disposição para a sua mensagem final ao povo do Amazonas. Muito obrigado, Paulo Guerra, pela oportunidade de conversar aqui com os ouvintes da Difusora,
Quero também cumprimentar aqui mais uma vez a todos os ouvintes pela atenção e deixar aqui um alerta às pessoas. O momento que nós estamos vivendo é muito difícil, é um momento muito complicado. Nós estamos chegando ao limite na nossa rede de saúde. Nós estamos trabalhando muito, nossas equipes estão trabalhando praticamente 24 horas. No grupo que a gente tem aqui do nosso comitê, houve atividade durante toda a madrugada. Agora, é preciso que cada um faça a sua parte, porque se não houver a contribuição de todos, as coisas podem ficar bem pior. Eu quero desejar um feliz ano novo a todos, né, com muita paz, mas acima de tudo com muito cuidado na área de saúde. Meus amigos, nesse momento a prioridade é a vida. E eu espero que 2021 seja um ano abençoado e estamos torcendo para que com a maior brevidade possível a vacina esteja disponível para que a gente possa começar aos poucos retornar à normalidade das nossas vidas. Muito obrigado, governador. Um bom dia para o senhor. Bom dia. 6h14 em Manaus. Pais ou responsáveis que têm interesse em matricular seus filhos nas redes estadual e municipal de educação já podem efetuar o cadastro dos estudantes por meio do link www.matriculas.am.gov.br. O cadastro é indispensável para que eles consigam reservar a vaga dos filhos assim que for aberto o período de matrículas para novos alunos no início de janeiro. A Secretaria de Estado de Educação e Desporto reforça que, apesar de essencial, o cadastro não garante a vaga do estudante. O cadastro é apenas a primeira etapa para que o pai ou responsável consiga assegurá-la quando iniciadas as matrículas para novos alunos. Todas as informações sobre o calendário de matrículas serão disponibilizadas a partir da primeira semana de janeiro. Na última segunda-feira, as secretarias estadual e municipal de educação iniciaram o processo de rematrícula automática dos alunos das redes públicas de ensino para o ano letivo de 2021. Todos os estudantes matriculados no ano letivo de 2020 têm vaga garantida nas escolas em que estavam e não é necessária a presença de pais e responsáveis nas unidades para a efetivação do processo. A alta de casos de Covid-19 em Manaus fez com que a prefeitura da cidade precisasse preparar novas áreas em cemitérios para enterrar os mortos vítimas da doença. No cemitério do Tarumã, restam apenas mais 80 vagas para receber mortos pelo novo coronavírus. Foi lá que aconteceram os enterros coletivos em valas durante o pico da doença em abril e maio. Nesta quarta-feira, agentes da prefeitura tiveram de preparar outra área no cemitério do Tarumã para receber mortos por Covid. Nesse terreno, serão disponibilizadas outras 1.026 vagas. Prefeito de Iranduba, em seu penúltimo dia de mandato, inaugura creche e entrega veículo ao Conselho Tutelar do município. No penúltimo dia de mandato, o prefeito de Iranduba, Francisco Gomes, inaugurou na manhã de ontem a creche Professora Silvânia da Silva e Silva, no bairro São José, popularmente chamado de Mutirãozinho do Cacau. A unidade de ensino infantil leva o nome de uma educadora que morreu de câncer no início de fevereiro deste ano. A creche tem 5 salas de aula com capacidade para 20 alunos por turno e uma sala de mídia. À tarde, o prefeito foi a uma concessionária de veículos em Manaus, onde fez a entrega oficial de uma picape ao Conselho Tutelar de Iranduba. O veículo custou R$98 mil e foi comprado com dinheiro de uma emenda parlamentar destinada ao município pela ex-deputada federal Conceição Sampaio. O prefeito de Iranduba agradeceu pela parceria do Jornal da Manhã ao longo dos 4 anos do seu mandato e agradeceu também à sociedade irandubense, em especial aos eleitores, pela confiança nele depositada. Amanhã, Francisco Gomes entrega o cargo ao prefeito eleito Augusto Ferraz, do Democratas. Chico Doido, como é conhecido, disse que deixa a prefeitura com o sentimento do dever cumprido. Tô saindo com a consciência tranquila e de cabeça erguida. Eu fiz o meu trabalho
trabalho, graças a Deus. O que eu pude fazer, eu fiz. Eu tenho que mostrar o que eu fiz. Do jeito que eu tô entregando esse carro aqui hoje, ó, pro conselho, eu vou entregar todos os carros que eu consegui nos meus 4 anos de trabalho. Porque quando eu recebi a prefeitura, eu recebi sem nenhuma bicicleta. E hoje nós temos ônibus novos, a saúde tem bastante carro, a Casa Civil, a assistência social também tem carros novos, recebido poucos dias agora. Esses carros não é nosso, é do povo. Então, quanto mais a gente cuidar, melhor pra gente, mais tempo ele vai servir o povo irandubense. Em tempo, Paulo Guerra. O aumento dos números do coronavírus preocupa as autoridades de Iranduba. Ontem, o secretário de Saúde, Hamilton Gadelha, informou que pelo menos 14 novos casos de Covid-19, 8 deles de pacientes em estado grave, foram registrados no Hospital Hilda Freire. A informação foi confirmada por telefone no início da noite de ontem pela diretora da unidade, enfermeira Patrícia Dias. O prefeito Francisco Gomes, que testou positivo para Covid-19, está assintomático e adotando todas as medidas preventivas para evitar a contaminação, fez um apelo aos munícipes. O Iranduba já está com o hospital lotado. De ontem para cá, lotou o hospital. Não cabe mais ninguém. Pessoas graves. E nós não temos conseguido transferir para Manaus, porque em Manaus também está lotado. Então eu estou muito preocupado. Peço à população de Irandubense, por favor, vamos se cuidar, vamos usar máscara, vamos evitar qualquer tipo de festa final de ano. Vamos se cuidar, Iranduba, pelo amor de Deus. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6h19 em Manaus. O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Amazonas, Abrazel, Fábio Cunha, afirmou nesta quarta-feira que o setor teme um novo decreto que determine o fechamento total do comércio no Amazonas e inclua mais restrições ao funcionamento desses estabelecimentos. Ele defende que os locais continuem trabalhando, ainda que parcialmente, com medidas rígidas de higiene para evitar a contaminação por coronavírus. Como o governador disse ainda há pouco, a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado, órgão vinculado à Secretaria de Estado da Saúde, reorganizou sua infraestrutura e disponibilizou ontem 23 leitos para o atendimento de pacientes com câncer diagnosticados com o novo coronavírus, 5 dos quais são unidades de terapia intensiva. A ação faz parte da 4ª fase do plano de contingência do governo do estado no enfrentamento ao coronavírus. Para evitar que os pacientes com o novo coronavírus cheguem às unidades de urgência e emergência da rede estadual com o quadro clínico agravado, a Secretaria de Estado de Saúde alerta a população sobre a importância do diagnóstico e tratamento precoce da doença. Por isso, aos primeiros sintomas, a Secretaria de Saúde orienta que a população procure a Unidade Básica de Saúde, a UBS, mais próxima. Caso surjam sintomas como tosse seca, cansaço, febre e dores no corpo, a população deve se encaminhar às unidades de atenção básica para que um médico faça a sua avaliação e indique o tratamento mais apropriado. A secretária executiva adjunta de atenção à urgência e emergência da Secretaria de Saúde do Estado, Mônica Mello, ressalta que, além do início dos sintomas, a população deve ficar atenta às pessoas próximas com sinais de Covid-19. Ela enfatiza que em momento de pandemia, qualquer gripe pode ser Covid. Se você apresentar então sinais e sintomas, como se fosse uma gripezinha, né? Que todo mundo hoje, infelizmente, desvaloriza a importância de se tratar gripe, porque a gripe pode ser um Covid. Hoje, esse paciente ele precisa procurar um serviço de saúde com profissionais capacitados, como, por exemplo, uma unidade básica de saúde mais próxima da sua casa, para ele buscar um atendimento. A secretária de Urgência e Emergência reforça que o recebimento de atenção médica e o tratamento precoce são fundamentais. Nesse atendimento, as unidades elas vão confirmar a doença, o início de sinais e sintomas, então isso é um diagnóstico precoce. As unidades dão orientação para esse paciente de que, por exemplo, são sinais e sintomas leves, então ele deve tomar bastante líquido, comer bem e manter repouso. Esse é o início de tratamento de qualquer doença viral, inclusive, né? E para o Covid se mantém.
Mônica Melo salienta que na UBS há equipe profissional além de medicamentos para o primeiro atendimento do paciente com sintomas. Quando a gente vai na unidade básica de saúde, por exemplo, tem medicamento, tem médico, tem enfermeiro, tem os profissionais para fazer este primeiro atendimento, o médico para prescrever as medicações se elas forem necessárias e já houver indicação para que o paciente comece o seu tratamento e não evolua de forma desfavorável. Polícia. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Pronto socorro 28 de agosto. Plantão agitado durante a noite e madrugada. 2 pessoas deram entrada vítima de acidente de trânsito. Uma pessoa deu entrada baleada e um outro deu entrada vítima de agressão física. Pronto socorro João Lúcio. O homem deu entrada vítima de bala, levou um bombom da morte no peito. O outro deu entrada vítima de agressão física, levou várias pauladas. Uma das pessoas que levou também pauladas pelo corpo, trata-se de um homem de 24 anos de idade que estava brigando após bebedeira em um bar localizado no bairro Zumbi dos Palmares. Pronto socorro Platão Araújo. Movimentação também muito agitada durante a noite e madrugada. Todos que procuraram pronto socorro Platão Araújo foram muito bem atendidos, assim como no 28 de agosto e também no pronto socorro João Lúcio. Tá ali com muita gente, aperta dali, aperta de lá, mas no fim das contas todos são muito bem atendidos pelos profissionais, pelos anjos da vida, os médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. Foi encontrado, infelizmente já foi encontrado morto. O menor, um adolescente que saiu para andar de bicicleta, foi encontrado, o corpo dele foi encontrado lá nas matas, né? Ali nas proximidades da UFAM. Infelizmente, né? O garoto foi encontrado morto, né? Um crime bárbaro aí envolvendo uma criança. Olha a faca, olha a morte! Facada! Morte no bairro Planeta dos Macacos! Um homem foi assassinado no bairro da Redenção. Ele tinha 41 anos de idade. Trata-se do senhor José William. Ele estava desaparecido e foi encontrado, o corpo foi encontrado crivado de facadas. A última facada, o golpe de misericórdia, foi no pescoço. E o bandido, o assassino, deixou a faca cravada no pescoço da vítima. Pilotando um cavalo do cão, uma moto 125 em alta velocidade. Um motoqueiro vinha montado em seu cavalo do cão. De repente ele perdeu o controle de sua máquina, deu-lhe numa pedra, foi levado ao pronto-socorro João Lúcio e não resistiu aos ferimentos. E morreu. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um mototaxista que estava à espera de um passageiro. Trata do senhor Amarísio. O seu Amarísio, de 53 anos de idade, acabou sendo assassinado a tiros. Ele estava esperando por cliente, quando de repente apareceu um homem a pé, chegou perto dele, certificou-se de que, será que é o Amarísio mesmo? É, então bala, mataram o seu Amarísio a bala. Ele tinha 56 anos de idade. O crime aconteceu no bairro Santa Inês. A polícia está à procura do assassino que matou um homem de bem, um homem sem passagens pela polícia, que acabou morrendo na mão de bandidos. Noite
Noite, madrugada sangrenta no bairro Jorge Teixeira. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Um homem envolvido com droga foi assassinado, foi barbaramente assassinado na rua Belfort Roxo. Trata-se do Júnior, né? Ele era uma pessoa muito conhecida lá na área de droga lá do bairro Jorge Teixeira. Júnior Pantoja, de 31 anos de idade. Daí ele foi assassinado. Os amigos dele foram atrás dos assassinos, sabiam que eles estavam em um carro preto. Logo, esse carro foi localizado lá na rua Timbó. Daí, os amigos de Júnior pegaram esse homem e também o mataram. O acusado de matar Júnior também foi assassinado. Ele foi assassinado a tiros e as vítimas foram, né? Os dois foram levados no mesmo carro-tumba do Instituto Médico Legal. 2 mortos, 2 homicídios com envolvimento aí em droga aconteceram lá no bairro Jorge Teixeira. Aliás, 80% dos homicídios ocorridos em Manaus tem a ver com o tráfico de droga, tem a ver com esse negócio de venda e consumo de droga. Muita droga e acaba aí os envolvidos morrendo. Essa aqui é a grande realidade. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Noite e madrugada, onde muita coisa ruim aconteceu na cidade. Pelo amor de Deus, use máscara, use álcool em gel. É contigo, Paulo Guerra. Esportes. Presidente da Chapecoense, Paulo Magro, morre vítima de Covid-19 aos 59 anos. Internado na UTI desde o dia 18 de dezembro, o mandatário teve complicação nos rins após sofrer infecção. Zé Ricardo e Vasco não chegaram a um acordo e o clube segue em busca de novo treinador. Depois de 2 dias de negociações, o técnico declinou do convite. Ele tem sondagens do futebol japonês e do mundo árabe e planeja um trabalho começando do zero. O Real Madrid decepcionou no último jogo de 2020. Pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol, os atuais campeões ficaram no empate em 1-1 com o Elche, que briga contra o rebaixamento, e viram o Atlético abrir 2 pontos de vantagem na liderança da competição. Suárez marca e líder Atlético de Madrid vence o Getafe pelo Campeonato Espanhol. No último jogo em 2020, a equipe tem dificuldades, mas fez 1-0 e segue no topo. O Uruguai chega ao seu 8º gol na competição e Simeone completa 500 jogos no comando. O Palmeiras continua vivo na busca por seu 4º título da Copa do Brasil. A vitória por 2-0 sobre o América Mineiro nesta quarta-feira no Independência não foi exatamente bonita, mas é suficiente para colocar o Verdão na final e enfrentar o Grêmio. O Grêmio fez valer sua tradição copeira, amarrou São Paulo no Morumbi e garantiu classificação para mais uma 9ª final da Copa do Brasil. O adversário será o Palmeiras. Empate por 0-0 na noite de ontem, combinado com a vitória por 1-0 na partida de ida em Porto Alegre, garantiu a classificação gaúcha, sustentada em uma marcação muito eficiente que impediu a equipe de Fernando Diniz de criar chances de gol. O resultado frustra a esperança São Paulina de quebrar o jejum de títulos que maltrata a torcida desde 2012. O tricolor paulista segue sem jamais ter conquistado a Copa do Brasil. Outros jogos de ontem. Série B do Campeonato Brasileiro, Juventude 2, Ponte Preta 1. Na Copa do Nordeste, Globo 1, Altos 0. Últimas notícias. Em um dos anos mais turbulentos da história do mercado financeiro, a Bolsa de Valores brasileira, a B3, terminou o ano em alta de 3% em 2020. A pontuação do último pregão do ano foi de 119.017. Dólar tem leve queda, mas fecha 2020 com alta acumulada de 29%. A última sessão do ano, moeda americana registrou queda de 0,01% e foi cotada a 5,18. O governo ampliou de 90 dias para 270 dias o prazo para quem é beneficiário do Bolsa Família sacar os recursos já depositados do auxílio emergencial residual. A portaria foi publicada no Diário Oficial nesta quarta-feira. O prazo ampliado para a utilização dos recursos vale até o fim do estado de emergência em saúde pública, que ainda não tem data
para acabar. Junto com o ano, acaba também nesta quinta-feira o prazo para solicitar o saque emergencial de até R$1.045 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O calendário de pagamento do saque emergencial do FGTS no valor de R$1.045 começou em junho e terminou em novembro. Durante todo o calendário, foram disponibilizados 37,8 bilhões de reais para mais de 60 milhões de trabalhadores. A União repassará 3,119 bilhões a 3.851 municípios e a 19 estados, além do Distrito Federal, nesta quinta-feira. O valor é referente ao acordo sobre a Lei Candir. A lei complementar que finalizou o acordo foi publicada nesta quarta-feira. O valor equivale a 78% do valor previsto para 2020 e, segundo o Ministério da Economia, receberão os estados e os municípios que assinaram a declaração de renúncia até às 11 horas desta quarta-feira. As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até às 17 horas de hoje nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Online e pelo app Loterias Caixa. Clientes da Caixa podem fazer suas apostas pela internet Banking Caixa. O sorteio do concurso 2330, com prêmio estimado em 300 milhões de reais, será realizado a partir das 20 horas desta quinta-feira, pelo horário de Brasília, nos estúdios da TV Globo, em São Paulo. E será retransmitido ao vivo pela própria Globo, SBT, Record Band e Rede TV. Também será possível acompanhar pelas redes sociais das Loterias Caixa, no Facebook e no YouTube. Já está no Diário Oficial de hoje. O presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem em seu perfil no Twitter que o salário mínimo será de R$1.100 em 2021. O valor atual é de R$1.045. Segundo Bolsonaro, uma medida provisória foi assinada ontem e já está no Diário Oficial com vigência a partir de 1º de janeiro. Hollywood interrompe gravações mais uma vez por causa do avanço da Covid-19 em Los Angeles. Condado se tornou o mais recente epicentro da pandemia do coronavírus nos Estados Unidos, superando 7.000 hospitalizações por causa da doença pela primeira vez na segunda-feira. Um estudo publicado no New England Journal of Medicine nesta quarta-feira confirma a eficácia de 94,1% da vacina contra o coronavírus mRNA 1273 da Moderna. O percentual havia sido atestado pela FDA, Agência de Alimentos e Medicamentos americana, quando aprovou seu uso emergencial no país em 15 de dezembro. Naquela ocasião, a agência reguladora disse que a vacina não mostra problemas de segurança específicos que impeçam a emissão de autorização para o uso. O estado americano do Colorado registrou o primeiro caso da variante do coronavírus identificada no Reino Unido. As autoridades informaram que o caso foi identificado em uma área rural. O paciente é um homem na faixa dos 20 anos. Empresas que participaram de um pregão do Ministério da Saúde garantiram o fornecimento de apenas 2,4% do total de seringas e agulhas que o governo tentou comprar para serem usadas na vacinação contra a Covid-19. A informação foi divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo e confirmada pela TV Globo. A aposta do governo federal para iniciar a imunização no Brasil, a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford, deve ter o primeiro lote entregue pela Fundação Oswaldo Cruz em fevereiro ao Ministério da Saúde. A vacina ainda não começou a ser produzida e a Fiocruz, além do aval da Anvisa, aguarda a chegada de insumos para iniciar a produção, que será escalonada e ajustada ao longo do mês. Brasil registra 1.224 mortes por Covid em um dia, a maior marca desde agosto. Total chega a 193.900 mortes. O país contabilizou 193.940 óbitos e 7.619.970 casos da doença desde o início da pandemia, segundo o balanço do consórcio de veículos da imprensa. É o maior número de óbitos registrados em 24 horas desde 20 de agosto. O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira manter a autorização para que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, libere o uso emergencial de vacinas em até 72 horas após o pedido. A liberação vale para imunizantes aprovados por ao menos uma de 4 agências reguladoras: Estados Unidos, China, Japão ou Europa. Lewandowski decidiu manter a validade de trechos da lei que estabeleceu medidas que podem ser adotadas no combate ao novo coronavírus. Os trechos vão ficar em vigor até que o Congresso decida revogá-los. O chamado benefício emergencial de preservação de emprego e da renda, o BEM, que entrou em vigor em abril, termina nesta quinta-feira, dia 31.
Assim, as empresas devem encerrar os acordos feitos com os funcionários, seja de redução de jornada e salário ou suspensão dos contratos. De acordo com advogados trabalhistas, as empresas terão que voltar à jornada normal a partir do dia 1º de janeiro, a não ser que o programa seja prorrogado pelo governo federal. 6h50 em Manaus. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, informou que está profundamente preocupado com a situação de malnutrição aguda e pelo menos 10,4 milhões de crianças na África e no Iêmen. Todas vivem em países e regiões que atravessam crises humanitárias. A agência contou que os menores estão na República Democrática do Congo, no nordeste da Nigéria, na região central do Sahel e no Iêmen e no Sudão do Sul. Para atender os programas atuais e assistir os menores do próximo ano nessas áreas, o fundo está pedindo mais de $1 bilhão de seus doadores. A Organização Mundial da Saúde divulgou uma mensagem para marcar o primeiro ano após a notificação pela China do surto de Covid-19 na cidade de Wuhan em 31 de dezembro. O diretor-geral da agência Tedros Ghebreyesus lembrou que enquanto o mundo celebrava a véspera de Ano Novo, uma nova ameaça global aparecia para mudar radicalmente a rotina das pessoas, causar interrupções e consequências socioeconômicas nos 4 cantos do globo para famílias, sociedades e economias. O chefe da OMS prestou um tributo às muitas vidas perdidas para a doença e os atos generosos que ajudaram a equipar hospitais e apoiar agentes de saúde e pacientes. A agência da ONU lançou um apelo aos doadores para fazer com que a imunização chegue a mais países. Na mensagem, Tedros afirmou que o mecanismo de vacinação da OMS, COVAX, precisa com urgência de $4 bilhões para comprar as doses para nações de renda baixa e média. Para ele, este é o desafio que todos devem enfrentar no próximo ano. O chefe da OMS disse que a Covid provou que o mundo é mais interdependente do que se imaginava. A Covid completa hoje 1 ano. Os principais jornais do país estampam hoje em suas primeiras páginas o Globo do Rio de Janeiro. Salário mínimo será de R$1.100 em 2021, diz Bolsonaro, mas ainda pode ser alterado em janeiro. A Folha de São Paulo. Bolsonaro é escolhido pessoa corrupta do ano por Consórcio Internacional de Jornalistas. O Estado de São Paulo. STF derruba liminar que permitia a abertura do comércio em 18 cidades do interior de São Paulo. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Processos revelam que caixas de unidades das Casas Bahia bancavam exploração sexual. Valor econômico. STF prorroga a lei que garante medidas excepcionais no combate à Covid. Estado de Minas. BH fecha se os números não baixarem em uma semana, diz Calil. Jornal do Comércio no Recife. Para coibir a aglomeração no Ano Novo, Pernambuco prevê multa de até 100 mil e verificação por redes sociais. Fortaleza, Diário do Nordeste. Ministério Público notifica Neymar e pede esclarecimentos sobre festa de Réveillon. Porto Alegre, 0 hora. Fracasso na compra de agulhas e seringas pode atrapalhar a vacinação contra coronavírus no Brasil, alertam entidades. As edições locais. O Centenário Jornal do Comércio. Indústria fecha ano com perdas. A crítica. Vírus avança e órgãos solicitam fechamento. Em tempo. Especialistas apontam retração econômica. Essas foram as principais notícias de ontem, as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. E é tempo de celebrar a paz, a alegria e compartilhar nossas lutas e conquistas de 2020. É tempo também de agradecer a Deus por essa parceria entre a Rádio Difusora, os nossos anunciantes e especialmente os ouvintes e comunidade em geral, que muito contribuem para que a nossa emissora cumpra bem o seu papel e seja melhor a cada ano, consolidando sua audiência a cada dia a maior do estado. Que em 2021 seja melhor ainda, que você se reconstrua, que a depressão vá embora, que o emprego bom venha, que o estudo se concretize, que todos os sonhos sejam realizados. Aliás, sonhar nunca foi proibido. Não correr atrás, sim. Um bom 2021 a todos. Que no novo calendário possamos estar aqui para lhe levar boas notícias. Horas no ar.
Difusora.